Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu gostaria de indicar para vocês duas obras muito boas sobre profecias messiânicas, certo? Na Bíblia hebraica. A primeira que eu vou recomendar para vocês é uma obra que assim, é uma das melhores que eu já li, tá? É No Caminho para Emaús, tá? 5 importantes profecias messiânicas explicadas. Essa obra do Jacques Docan aqui, No Caminho para Emaús, é uma obra fantástica, tá? Ele aborda as 5 principais profecias messiânicas da Bíblia hebraica, discutindo de forma exegética, tá? É uma abordagem exegética extremamente pesada, densa, tá? Então a primeira profecia messiânica que ele vai discutir é Gênesis 3,15. Então ele vai discutir se Gênesis 3,15 é uma profecia messiânica ou não é, tá? E essa abordagem dele aqui, deixa eu explicar para vocês como que é a abordagem do Jacques Docan nessa obra, tá? A abordagem dele é assim, ele faz uma exegese do texto, tá? Ele vai para o hebraico, analisa no hebraico, analisa a estrutura literária, faz uma análise minuciosa do hebraico. Depois dele fazer uma análise minuciosa da passagem dentro do seu contexto específico, ele também faz um estudo dessa passagem dentro da Bíblia hebraica, como que os demais autores da Bíblia hebraica viram essa passagem. Depois dele fazer isso, ele vai para as fontes judaicas, então ele vai para Talmud, ele vai para mística judaica, ele vai para os textos do deserto da Judéia, né, os famosos textos do Mar Morto. Ele vai também para os Midrashim, para o Targum, né, para os Targumim. Então ele vai para essas obras judaicas todas e ele fecha então falando sobre o Novo Testamento, como que os autores do Novo Testamento viram essa passagem. Então basicamente o que ele faz? Ele faz uma exegese da passagem dentro do seu contexto específico. Depois de ele fazer os apontamentos dele exegéticos sobre a passagem, ele vê se os apontamentos exegéticos que ele apresentou são os mesmos apresentados por outros autores bíblicos da Bíblia hebraica. Depois ele vê como que os antigos sábios judeus viram essa passagem e depois ele vê como que os escritores, né, da Bíblia grega, conhecida aí como Novo Testamento, viram essa passagem. Então ele vai, dentro dessa abordagem, ele vai apresentar um estudo sobre Gênesis 3,15, depois sobre Números capítulo 24, né, a profecia lá de Balaão, da estrela, depois sobre Isaías 7,14, depois sobre Isaías 53, tá? Depois sobre Isaías 53, depois sobre Daniel 9,24, tá? Então ele aborda esses textos aí de forma intensa. E aí tem um último capítulo muito interessante que é assim, as lições das profecias messiânicas, tá? Aí ele coloca a lição hermenêutica, a lição histórica, a lição judaico-cristã. Então muito interessante, é uma obra fantástica. Eu sou assim bastante suspeito para falar do Jacques Docan. Para mim ele é um autor sem comentários, tá? Um outro autor muito importante também, que eu gosto muito de ler, é uma obra muito boa, é essa daqui do Gerhard van Gremenen, tá? O Van Gremenen é, assim, um autor fantástico, tá? Essa obra aqui, tá? Revelação messiânica, tá? Revelação messiânica no Antigo Testamento. Nesta obra aqui, queridos, o Van Gremenen, ele faz uma abordagem muito interessante. Ele começa falando sobre o conceito messiânico na Bíblia hebraica, ele começa falando sobre o conceito messiânico, e aí depois ele vai passar por determinados períodos históricos. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui um capítulo só para mim fazer um resumo para vocês, tá? Então, por exemplo, ele vai pegar ali, tá? Revelação messiânica no tempo de Adão, revelação messiânica no tempo de Noé, tá? Revelação messiânica no tempo de Abraão e Isaac, a revelação messiânica no tempo de Moisés, de Jacó. E assim ele vai, tá? Até Zacarias, tá? Até o livro de Zacarias. Então ele vai fazer uma abordagem das passagens messiânicas, tá? Vai apresentar um estudo exegético e teológico
sobre as passagens messiânicas nesses períodos. Então ele apresenta a passagem e ele discute de forma muito tensa, de forma muito densa e de forma muito acadêmica. Vocês podem ver que é uma obra bastante grossa, uma obra fantástica. Eu já citei ela demais em artigos e pesquisas que eu fiz. É uma obra assim muito boa mesmo, e é uma obra assim, apesar de ela ser uma obra densa, uma obra muito bem pesquisada, ela é uma obra gostosa de se ler. Ela não é aquela obra cansativa, sabe? Ele escreve muito bem, tá? Tem muitos gráficos aqui, ilustrações, muito legal mesmo, tá? Então eu recomendo essa obra aqui para vocês também, do Van Grimsby, tá? São duas obras. Se você quer duas obras para você estudar de forma profunda as profecias messiânicas em língua portuguesa, essas são duas obras que você precisa ter na sua biblioteca, tá certo? Lehi Traot, até a próxima.